Brasil é o segundo colocado no ranking de maiores casos de cyberbullying no mundo. Vocês têm monitoramento dos pais nas internets? Não. Afinal, o que é cyberbullying? A senhora sabe o que é o cyberbullying. Não sei nem o que é, nunca fiz. Cyber vem de cibernético e virtual. Bullying é uma palavra de origem inglesa que significa assédio moral. Com a pandemia da Covid-19, os jovens tiveram que ter acesso às redes sociais diariamente. Isso aumentando os casos de cyberbullying. O aumento das redes sociais entre os jovens foi mais de 30% durante a pandemia. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o segundo colocado no ranking de maiores casos de cyberbullying no mundo, perdendo apenas para a Índia. Embora não haja uma lei específica para o cyberbullying, existem outros dispositivos legais que podem ajudar a proteger contra esse tipo de situação. Um deles é o Marco da Internet, que visa proteger as pessoas contra esse assédio online e também criar um ambiente digital mais saudável. Oi, meu nome é Ana Laura, eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio e estou aqui com a aluna Débora, do terceiro ano do ensino médio também. E ela veio contar um pouco da sua experiência com cyberbullying. Conta aí, Débora, pra gente como vai a sua experiência com cyberbullying. Assim, eu nunca sofri o cyberbullying, mas já me ocorreu de fazer algum comentário discriminante com alguém na rede social, né? Mas não de forma discriminativa social, mas apenas pelas atitudes que a pessoa praticou, que eu não concordava, então acabou que eu pratiquei o cyberbullying de forma indireta, mas direta da mesma forma, porque da mesma forma que a gente pode criticar da forma socioeconômica, da forma racial, a gente também pode fazer uma crítica negativa a alguém. Então foi dessa forma que eu tive essa experiência. E sofrer eu nunca tive, porque como eu não sou nenhuma figura pública, mesmo assim, nunca rolou nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de crítica nas minhas redes sociais. Você tinha consciência de como isso poderia atingir a pessoa que sofreu? Até tinha, mas assim, né? A pessoa tinha praticado, tinha feito atitudes extremamente ridículas, quer dizer, no meu julgamento e na maioria das pessoas, né? Mas quem somos nós para julgar o próximo? Então, assim, hoje em dia é um assunto que não é extremamente comentado, mas que é bem mais comentado. Então a gente consegue entender as reais consequências que isso pode trazer para as pessoas, principalmente na sociedade que a gente se encontra, em que as pessoas são bem mais frágeis e absorvem tudo o que é dito sobre elas, pela falta do conhecimento do próprio eu, né? E por qual motivo você cometeu o cyberbullying? Mulher. Por quê? Como eu já havia dito, por conta de atitudes que eu julguei errada, mas que hoje em dia, com o pensamento e a sabedoria de que o que é o cyberbullying, do que isso pode causar nas pessoas, acredito que não faria isso novamente. Apenas comentários eu e eu mesma e ninguém fica sabendo, né? Claro que sim. Então é isso, essa foi a experiência de Débora com cyberbullying. Hoje estamos aqui no Colégio Rosa Mística com a psicóloga da escola e ela vai falar um pouquinho sobre as consequências do cyberbullying nos jovens. Algumas, né? Algumas das consequências, porque assim, é um campo vasto, né? Tem muita coisa que acontece por aí, mas assim, de certa forma, um dos maiores efeitos que a gente pode ter, né, em relação à autoestima, né? Então, uma das coisas que a gente poderia sugerir, assim, em relação a essa questão dos ataques do cyberbullying, era a pessoa realmente se abster, né, daquilo que causa cyberbullying, que seriam as redes. Então, se o sujeito não está conseguindo lidar com a situação, né, não está conseguindo administrar essas questões, uma das vantagens seria essa, uma das sugestões seria essa, né, se abster daquilo que provoca a dor no sujeito. E aí, à medida que ele identifica isso, né, se realmente está acontecendo, que meio está acontecendo, né, o cyberbullying, ele se abstém e busca ajuda de um profissional. E como a senhora recomenda que os pais ou os familiares responsáveis lidem com esse tipo de situação? É uma coisa muito importante para ser feita, né? É não ignorar o que está acontecendo, né? Não achar que é besteira, não achar que vai passar de um dia para o outro, não ignorar a dor do outro, né? Dessa criança, desse adolescente, até adultos mesmo, né? Que sofrem esse tipo de ataque, esse tipo de violência, né? É caracterizado como violência ao sujeito. Então, é dar crédito à fala desse outro, principalmente, né? E possibilitar esse outro, principalmente se for menor de idade, a ajuda de um profissional.
né? Então seria basicamente isso. Tanto a gente ter cuidado, né? A gente se preservar enquanto sujeito, nós nos preservarmos enquanto sujeito desses ataques, né? Porque todo mundo está vulnerável, todo mundo que acessa redes fica vulnerável ao cyberbullying ou a qualquer tipo de ataque. E uma vez comprometido, buscar ajuda, né? Ou então possibilitar ajuda a outras pessoas que assim necessitam. Necessidade de ser utilizado. Tem alguns tipos de substâncias, por exemplo,